Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Batismo com o Espírito Santo, numa sequência que você que nos acompanha já claramente já percebeu, muito interessante porque aborda operações do Espírito de Deus no Velho Testamento. A gente está nessa sequência, chegando já aos últimos programas dessa sequência, das operações do Espírito de Deus no Velho Testamento. Depois a gente passará para as operações na vida de Jesus e na terceira etapa, na terceira sequência, a gente então vai trazer nos demais livros do Novo Testamento, onde se pode perceber ali nas cartas do apóstolo Paulo, nas demais epístolas que estão ali no Novo Testamento, ou seja, na história da igreja que está registrada na Bíblia. A gente vai perceber ou está percebendo que há uma operação do Espírito de Deus ao longo de toda a palavra. O Espírito sempre esteve presente, agindo de formas diferentes de acordo com as dispensações. Você quer entender mais sobre isso que eu acabei de falar? Entra na nossa playlist sobre esse assunto, Batismo com o Espírito Santo, e assiste aos programas anteriores. Você vai receber uma bênção do Senhor, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. E aqui nós vemos os pastores que estamos presentes a esta edição, sempre aqui na condução desse programa. Eu começo cumprimentando aqui o pastor Antônio Carlos Peixoto. Peixoto, Pai Senhor. É o Pai Senhor Josias, o Wallace, o companheiro que está na técnica, dos demais irmãos, a Pai Senhor. Pastor Wallace Rosete, Pai Senhor. Pai Senhor Josias, Peixoto, os irmãos que nos acompanham, sempre é bom estar aqui, né? Participar desse assunto tão maravilhoso, né? E olha só, você que está nos assistindo, está participando aqui com a gente, o nosso sentimento é como se você estivesse sentado à mesa com a gente aqui participando. Então, a maneira que você tem de se manifestar é através dos comentários. Vai lá nos comentários, escreve alguma coisa, fala de uma experiência que você teve, fala do que você achou do programa de hoje, do que você aprendeu. Vai lá, interage com a gente, nós acompanhamos, isso é muito interessante. E óbvio, estamos falando para aqueles que estão nos acompanhando pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Eventualmente você está nos acompanhando pelas diversas plataformas pelas quais a TV Manaim está chegando a todo o Brasil e também no exterior. Então, se for o caso e quiser, entre depois lá no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, acesse e faça o seu comentário. E, uma vez no YouTube, também aproveite para curtir esse conteúdo e para compartilhar. E se ainda não for inscrito no canal, tem a oportunidade de se inscrever e receber os nossos conteúdos todos os dias. São vários, tá bom? Muito bem, nós estamos aqui nessa etapa das operações do Espírito de Deus, onde nós chegamos nos chamados profetas maiores. Esse nome profeta maior ou profetas maiores é uma classificação dos livros do Velho Testamento, né, onde você tem diversas abordagens por blocos e os livros maiores, onde os profetas, a maneira como os profetas foram orientados por Deus e foram vasos nas mãos do Espírito de Deus para transmitir aquilo que era a vontade do Pai. Os livros maiores são chamados de profetas maiores. Já vimos na edição anterior, né, 2 profetas, Isaías e Ezequiel, e a gente hoje começa com Jeremias. Wallace, fala qual o texto que você vai ler para a gente começar a falar um pouquinho sobre a ação do Espírito de Deus na vida do profeta Jeremias. Bem, Josias, Peixoto, os demais irmãos que nos acompanham, o texto está no primeiro capítulo do profeta Jeremias, no verso 4 e no verso 5, que mostra diretamente a ação do Espírito Santo na vida dele. Diz assim a palavra no verso 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Glória a Deus. Então isso aí foi um momento chamado de Jeremias, né, Peixoto? E é interessante porque a palavra do Senhor, o texto diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, Deus falou com Jeremias e principalmente Jeremias ouviu a voz de Deus. Para que isso acontecesse, havia a necessidade de uma operação do Espírito de Deus. Verdade, Josias e demais irmãos, nós sempre fazemos questão de frisar, de repetir até todos os programas, a gente faz essa questão de fazer essa repetição que ela é necessária. Você está vendo o título do programa Batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo no Velho Testamento, essa expressão ela não é própria do Velho Testamento, né?
é própria no meio evangélico para o dia que o Senhor batizou com o Espírito Santo, foi no Pentecostes, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas nós entendemos que o Espírito Santo ele estava presente desde o início. Não é? Quando o Senhor criou todas as coisas, o Espírito Santo estava presente, assim como o Filho. E em cada dispensação, como você falou no início, tem uma ênfase. Essa ênfase aqui do Velho Testamento é do Pai, mas ele não está sozinho. Então nós podemos ver ao longo do livro de Jeremias, como todos os livros que nós já examinamos aqui, particularmente de Jeremias, nós podemos ver que o Espírito Santo está presente. E quando o Espírito Santo está presente, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, no Novo Testamento, tem uma nomenclatura para essas manifestações. Visão, revelação, profecia, né? Discernimento, sabedoria. Então, e nós vemos esses dons, que nós chamamos de dons espirituais, registrados no Novo Testamento, a gente vê completamente no Velho Testamento. O que aconteceu no Pentecostes, que nós vamos ver daqui a alguns poucos programas, ele não é nada novo e não é exclusivo para o dia de Pentecostes. Ele estava no passado, passa por todos, inclusive por Jesus, é derramado sobre os irmãos daquele início da igreja e vem até hoje. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele está presente em todo o momento do projeto de Deus para a vida do homem, que é o projeto de salvação. Deus, quando falamos em obra, Deus só tem uma obra. Ele não tem duas obras. Ele tem uma obra de salvação. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Isso é, enviou seu Filho para salvar, para resgatar o homem. E neste resgate, ele se inclui, Jesus, o Pai está incluído desde, obviamente, e ele bota o Espírito Santo. E nós vemos essa operação do Espírito Santo em todo instante, derramando os dons, falando, revelando. Por exemplo, nesse texto que o Alisson falou, há uma alusão perfeita daqui, não só dos dons espirituais, mas como uma profecia aqui. Porque ele está apontando diretamente para Jesus. Não é? Quando ele fala aqui, ó, no texto, só antes que te formaste do ventre, antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Quer dizer, Jeremias viveu em Israel. Ele viveu dentro daquele cercado ali. Daquele contexto ali que Israel vivia naquele tempo. Vivia naquele contexto linguístico, cultural e das nações em volta. Assim, por todas as nações. Quem que o Senhor preparou para todas as nações? Então estava ali uma profecia sobre a pessoa gloriosa do Senhor Jesus no livro de Jeremias. E as palavras iniciais que eu poderia falar é isso aí, nós vamos continuar a nossa palavra. Interessante, Josias e Peixoto, é que a gente observa aqui não só a presença do Espírito Santo, mas vê todo o processo de salvação, como o Peixoto falou. Porque ele fala da eleição, né? Deu consciência, você foi eleito ainda no ventre da mãe, né? O Senhor chama e mostra o processo. Isso. Te santifiquei e te enviei como profeta às nações, ou seja, existia um caminho a percorrer, como em santificação, que é só aquilo que Pedro fala lá na Epístola de Pedro, né? Eleito segundo a prece de Deus, em santificação do Espírito e aspersão do sangue de Jesus. Então aqui, você vê lá no Velho Testamento, a doutrina de salvação perfeita, já estabelecida ali na vida de Jeremias. Sinal maravilhoso. Né? É interessante, eu queria colocar isso para que vocês comentem, porque nós falamos sobre contexto, e é interessante que você falou, Peixoto, sobre Jesus como ali um símbolo profético de Jesus, né, como um elemento profético, esse chamado de Jeremias, e você falou sobre o plano de salvação. Então, Jesus é a nossa maior referência. Está no centro do projeto. Está no centro do projeto. Né? Mas a gente vê aqui uma coisa, é que o homem cheio do Espírito Santo, e aí a gente vê, eu vou linkar isso com o contexto histórico. O homem cheio do Espírito Santo, ele está dentro de um processo de salvação, ele é
informado, ou seja, ele toma ciência de que ele está dentro do processo de salvação, foi o que Deus fez com Jeremias naquela hora, Sim. e ele tem uma utilidade no processo de salvação. O homem cheio do Espírito Santo não se acende uma candeia, né, e se coloca debaixo do alqueire, ela é colocada no velador. Lógico. Então, o homem cheio do Espírito Santo, ele tem uma instrumentalidade. Deus o enche do Espírito Santo para a realização da sua obra, para fazer aquilo que é a vontade do Pai, para transmitir aquilo que vem da parte do Pai. Isso é uma das evidências do homem cheio do Espírito Santo. E agora, dentro do contexto, né, Jeremias, ele foi levantado como profeta no final do período, né, em que Israel estava, aliás, Judá, Israel já tinha sido conquistado, Judá ainda não, reino dividido, no final do período até que o reino de Judá ele vai para o cativeiro, né, da Babilônia. Então Jeremias ele foi levantado no momento de alerta. Ele dentro de um contexto de distanciamento de Israel, ou de Judá no caso, da vontade do Pai, ele foi chamado para, e a instrumentalidade dele era dizer o que vinha do Pai para alertar para o momento profético que estava vivendo. E aí a gente faz traz para a igreja hoje um paralelo Perfeito. com a igreja de hoje. A igreja cheia do Espírito Santo, ela foi levantada para dizer, Maranata, Ela o também Senhor é Jesus profeta. venha. Ela é profeta. Muito interessante nessa colocação que você fez, porque a gente vê se cumprir na vida da igreja a mesma coisa que o senhor chama Jeremias, prepara aí e fala, agora você tem uma missão, vai anunciar quem? Anunciar o reino, né? Anunciar um Deus todo-poderoso. Agora com a igreja é a mesma coisa, a igreja também está anunciando o mundo que está chegando a isso, cumpriu o arrebatamento, a igreja também tem essa palavra, né? De anunciar o reino, de que Jesus está voltando, né? Mas como? Cheio do Espírito. Sem o Espírito Santo, você é incapaz de anunciar isso. Só cheio de Espírito. Só cheio. É impossível. E se você pode analisar a Bíblia, obviamente, no caráter histórico, você pode ver toda forma, toda sorte de análise você pode fazer. Mas a hora que você coloca o Espírito Santo no meio dessa pesquisa que você está fazendo, dessa análise, dessa vivência com a Bíblia, aí você vê o caráter profético da palavra. Você que ela não é simplesmente uma coletânea de livros, não são 66 livros, não é simplesmente um emaranhado de livros, mas nós conseguimos entender que os livros estão interligados, eles têm uma linha mestra, eles têm as pessoas da Trindade envolvidas em todos os livros e eles têm uma profecia. Então, a profecia hoje, a profecia que eles falaram antes, anunciando o futuro, anunciando o nascimento de Jesus, anunciando a morte e ressurreição, como nós vimos nos Salmos. Salmos falando, alguns salmos falam claramente a morte de Jesus, como ele ia ser crucificado, enfim. Então, quando a gente analisa pelo lado espiritual, aí a gente é impossível tirar o Espírito Santo desse projeto. É impossível. Tanto no Velho Testamento, como na pessoa de Jesus, como nós vamos ver nos próximos programas, e a igreja hoje. O Espírito Santo não foi derramado, foi derramado naqueles dias, mas a operação do Espírito Santo, ela continuou até os nossos dias. Porque você não pode entender que a igreja vai ser arrebatada se você não entender pelo Espírito Santo. Se você não tiver esse mistério revelado. Porque isso é um mistério, o arrebatamento é um mistério, né? Assim como os dons. Então, só pelos dons que pelo Espírito Santo, que derrama todo tipo de dom. Glória a Deus. Bom, fala, Wallace. Não, pô, só completando o que o senhor já falou. Na verdade, né, quando se alcança o profético, a palavra se torna atemporal. Isso, Perfeito. isso. Se viu lá no Velho Testamento, se viu no tempo de Jesus, serve para hoje, para nós, né? É a mesma palavra. Você entra no tempo de Deus e vive a eternidade. Verdade. O tempo de Deus. A gente vai passar para o próximo profeta, que é o profeta Daniel, e eu aproveito para comentar, dentro desse contexto, que agora no final do mês de novembro nós tivemos o Trombetas e Festas. E essa lógica, tanto da igreja, como sendo chamada para avisar e alertar
sobre o momento profético. Quanto isso que você acabou de falar, Wallace, eu lidei, como parte do meu trabalho, muito com os profissionais de imprensa ali. E a perplexidade de todos, praticamente eu não vi nenhum que escreveu algo diferente disso. Era como que se pôde ver o momento profético que nós estamos vivendo hoje, baseado nas festas de Israel. Quer dizer, como que aquilo que aconteceu há milhares de anos atrás, quando o povo sai do Egito e começa a andar pelo deserto rumo à Terra Prometida, que são festas que podem ser consideradas como elementos culturais por qualquer sociólogo, como elementos históricos, como quaisquer análises feitas sobre os parâmetros humanos, como que aquilo tem uma aplicação profética tão perfeita para os nossos dias. Isso é maravilhoso. Encaixa perfeitamente, né? Só revelação por revelação. Só por revelação. Que é um dom do Espírito Santo. Que é a ação do Que é a ação do Espírito Ação do Santo. Espírito Santo. Mas vamos lá, vamos para Daniel, porque a gente não tem muito tempo. Se deixar, a gente fica aqui. Só nesse. Vamos lá, Wallace. Daniel, capítulo 4, versos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor no verso 8. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Louvado seja Deus. Que coisa, hein? Qual o contexto, explicando para quem está nos assistindo, Peixoto? O contexto aqui é que Daniel, ele estava já no cativo, Uhum. Rei Nabucodonosor. né? E ele foi um dos cativos, ele junto com toda a sua geração, e o Senhor leva com ele, o Senhor leva, ele não ficou sozinho, ele estava com um corpo ali presente, né? Misael, Azarias e o outro, eles estavam no corpo. E ali o Senhor enche do Espírito Santo, porque eles iam precisar do Espírito Santo para várias ocasiões. Em várias ocasiões. Eu tenho um versículo aqui, que é no capítulo 2, verso 19. Vem para nós aí, Wallace, faz favor. Então, foi revelado a Daniel o mistério, a visão de noite. Foi. No capítulo 2, 19, né? Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Então, o rei tem um sonho, ninguém consegue discernir o sonho, porque o mundo não tem discernimento das coisas, porque só quem abre o entendimento do homem é o Espírito Santo. Então ninguém conseguiu entender o que era aquilo, ninguém conseguia saber. Mas o Senhor revela o mistério a Daniel, porque ele era cheio do Espírito Santo, como foi O texto que foi lido. o texto que foi lido. O Senhor enche Daniel do Espírito Santo, porque era necessário que ele estivesse cheio do Espírito Santo, porque ele ia passar por um momento profético. O cativeiro da Babilônia foi um cativeiro profético para Israel, como é para a igreja. Né? Assim como eles, no início, eles colocaram no coração não se contaminar com as iguarias, com a porção do rei, a igreja hoje da mesma forma. Nem com o pão que ele come, nem com o vinho que ele bebia. A igreja hoje não se contamina com esse pão que está no mundo, nem com esse vinho que está lá, com esse espírito que está lá. A igreja hoje, ela vive do pão que é Jesus e do vinho que é o Espírito Santo. Mas só cheio do Espírito Santo, que ele não se contamina. Se ele não tiver, como o Wallace leu, né, repetindo, a primeira noção, a primeira fase aí, ele não tem como o homem deixar de se contaminar. O envolvimento é tão grande e o convencimento das coisas do mundo são tão grandes que só o homem cheio do Espírito Santo é que ele conseguiria escapulir dessa. Ele falou, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, com o pão que ele come, nem com esse vinho. Esse vinho aí, esse espírito que está lá no mundo, não nos interessa.
nos interessa é o pão da vida que é Jesus e o seu Espírito Santo para dar vida. Muito bom, isso mesmo. Wallace, há um aspecto que é interessante nesse contexto. Nós já falamos sobre diversos personagens do Velho Testamento aqui. E mais uma vez, eu me lembro que quando a gente falou sobre Davi, nós tocamos nesse assunto. Mais uma vez, nós vemos que o homem cheio do Espírito Santo, ele dá testemunho da sua experiência. E alguém dá testemunho sobre ele. No capítulo 6, quando ele está diante do neto do Daniel, estava antes das covas do leão, no neto de Dario, ele estava pensando em constituir Daniel para fazer parte da digestão. No verso 3, assim, então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Quer dizer, as pessoas em volta perceberam que havia algo especial na vida de Daniel, o Espírito excelente, é o Espírito Santo que estava sobre ele, né? Porque ele decifrava os sonhos, ele foi usado de várias vezes. Depois ali a cova dos leões, o Senhor mandou o anjo lá para segurar a boca dos leões. Então, você vê que isso é uma realidade. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não precisa falar nada, o testemunho dele já aponta para isso. Por isso que a igreja ela se diferencia. A igreja fiel, não estamos falando de denominação aqui, Sim. mas nós estamos falando da igreja fiel, da igreja invisível, da igreja cheia do Espírito Santo, né? Ela se distingue de tudo, porque as pessoas veem que, como você falou, as pessoas foram assistir o evento, como é que pode isso, né? As pessoas ficam impressionadas, como a obra, né? Nós vemos, né, Peixoto, que viajou muito no exterior, os países, eu tive lá na Lituânia, nós estivemos junto lá, os pastores estavam impressionados, porque quando Amadeu trouxe aquela palavra do trigo no lagar, né? E esse cara, como é que vocês alcançaram isso? Por quê? É o Espírito excelente, é a bênção de Deus, né? Não tem nada, são pessoas comuns, né? Mas que quando cheio do Espírito, o projeto de Deus se cumpre, né? Amém. Muita coisa vai falar. Não, Daniel, essa abordagem primeira que foi feita, por exemplo, com o rei Nabucodonosor, era um sonho profético, não era ainda aquele sonho da estátua, né? Era um sonho, mas era um sonho profético de uma árvore frondosa e tal. Depois os irmãos podem ler o capítulo 4 do livro do profeta Daniel para poder ver os detalhes. Era um sonho profético. E aquilo que é profético, aquilo que é do projeto de Deus, aquilo que é essencialmente espiritual, aquilo que vem da mente de Deus, só é alcançado por quem está cheio do Espírito. Então, o rei Nabucodonosor, ele chamou os sábios, né, ali os caldeus, né, tinha até uma expressão bíblica, né, que é utilizada para aquelas pessoas que foram convidados, os magos, os astrólogos, né? Quer dizer, toda sorte de pessoas que eventualmente teriam a condição de decifrar sonhos, de entender as coisas que vão além do material, vamos assim dizer, mas aquilo que é espiritual e que é de Deus, só pelo Espírito Santo. Não tem jeito. Então, o testemunho, você falou, nós não estamos falando da igreja que está Maranata, estamos falando da igreja fiel. Lógico. Né? E Invisível. Invisível. E essa é uma preocupação que todos precisam ter ao viver o Evangelho. Eu estou vivendo uma experiência de Evangelho profética, onde o Espírito de Deus fala e onde ele mostra aquilo que é profético, o tempo que nós estamos vivendo, a partir dos sinais que estão à volta, ou não? Essa é uma pergunta que eu quero deixar no ar para quem quiser. Nós precisamos acabar. Infelizmente. Infelizmente, quem está nos assistindo em casa, eventualmente, às vezes vê a gente olhando para o lado aqui, porque tem um relógio aqui dizendo a gente, está na hora de acabar. Tá certo? Mas, se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta aqui com a operação, as ações do Espírito de Deus em toda a Bíblia, nesse momento, terminando a fase, né, a sequência do Velho Testamento. Peixoto, Pai Senhor. A paz, Senhor Josias, os demais irmãos, Wallace, a paz, Senhor. E fica o convite, como você já falou,
de checar a nossa checklist, nossa Isso. lista. Nossa playlist. Playlist, pronto. É isso aí. melhor. Wallace, Pai Senhor. Pai do Senhor Josias Peixoto e os demais irmãos. Muito bem, você que está nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, não esqueça, curta, comente, compartilhe, é importante você fazer isso. Você que está nas outras plataformas, continue acompanhando a programação da TV Manaim. Deus abençoe e a paz do Senhor. TV Manaim, uma TV para você ver.